Eu gostaria de mencionar, iniciar, que o senhor falasse um pouquinho como que foi naquela época o envolvimento do seu nome na questão da história do caso do ET de Varginha, né? Daí se o senhor puder começar e relembrar tudo que o senhor passou, tudo que o senhor... Tudo bem. Isso começou com uma história muito curiosa, até muito interessante, que um dia, foi uma segunda-feira, eu entrei na sala dos nossos residentes. Quem são residentes? São os colegas jovens em treinamento. Foi uma segunda-feira às 8h30, 9 horas, e todo mundo estava olhando para mim. Eu perguntei, eu percebi que alguma coisa tinha acontecido, eu falei, o que está acontecendo? Por favor, o senhor deve se sentar. Pensei que algo grave tinha acontecido. Eu estava esperando alguma coisa mais séria e a pergunta foi, por que o senhor esconde autópsias que o senhor fez sozinho de nós? Aí eu fui surpreso. Falei, eu não fiz nenhuma autópsia sozinho nos últimos meses ou anos, fiz tudo com vocês. E aí me mostraram uma revista, que é um fascículo da revista Planeta. E a história rapidamente seguinte contada, que um dos nossos jovens colegas tinha ficado na casa de uma parente fim de semana, achou essa revista Planeta na mesa, começava a folhear e viu meu nome. Viu o nome do legista na época, o professor Palhares também, contando que nós dois tínhamos autopsiado o ET de Varginha. Depois eles confessaram que tinham feito uma aposta. A aposta foi a seguinte: como ele vai reagir. Tinha duas turmas, uma turma tinha falado, ele vai rir. E outros falaram, ele vai gritar, onde está meu advogado? Eu estava rindo. A primeira coisa que eu fiz foi, nessa casinha da banca de jornais aqui ao lado, que foi recém-inaugurada, eu comprei essa revista Planeta para mim. Eu li, estava rindo, mas achei por bem informar meu superior, a diretor da faculdade. Então, foi no mesmo dia falar com o diretor, na época o professor Fernando Costa, mostrei para ele, nós estávamos lendo o artigo, estávamos rindo. Nós decidimos fazer nada, por quê? O fato de falar, claro, eu já estou colocando isso para a Câmara, que eu não tinha visto esse ser, eu não tinha feito autópsia disso, também todos os anos não tivemos nenhum sinal que esse tivesse sido trazido para Unicamp, para algum exame, mesmo não por nós, mas por outros, né? Bom, o texto foi, pareceu bem escrito. O único fato, realmente, eu não fiz nenhuma autópsia do ET de Varginha. Confesso, gostaria de ter feito, né, supondo sua existência, porque teria sido um ponto realmente muito importante no trabalho científico meu. Seria muito importante ou interessante ter feito isso, mas não fui agraciado com essa honra. E o diretor e eu estávamos rindo e decidimos fazer nada, porque não constava em nenhum momento uma fala de maneira sem respeito à minha pessoa ou à Badan. O único fato errado foi que realmente eu não vi, não fiz essa autópsia, mas isso não é uma questão que atinge minha honra profissional, né? Ninguém falava mal vamos falar, se alguém tivesse falado, fez a autópsia, mas não soube fazer, aí sim, né? Então, simplesmente um fato não ter feito isso. Isso, acho, não é uma ofensa, e por isso achamos por bem não fazer nada. A ideia também foi, se nós agora fomos com grande pompa e circunstância à mídia,
pessoa vai falar, mas vocês foram obrigados pela segurança nacional, pelo exército, pelo governo a calar a boca, desmentir. E como nós vamos comprovar? Até hoje não posso comprovar que eu não fiz. Porque sempre alguém pode falar, não, você foi obrigado pelo governo, pelos militares, a ter sigilo para não sei quantos anos. Então eu não posso comprovar que eu não fiz. Infelizmente, eu só posso falar, eu gostaria de ter feito caso ele realmente, na existência dele. Isso eu posso falar. Depois eu soube pelos meus colaboradores que isso foi veiculado até no Ratinho Show. Eu nunca assisti Ratinho Show, mas colaboradores assistiram, falaram outro dia. Foi interessante que uma parte dos colaboradores do próprio departamento, no âmbito mais da casa, começaram a acreditar, me trataram com um respeito enorme. Tinha coisas curiosas, tinha uma das colaboradoras que me contou depois que o marido dela, que não trabalha aqui nesse ambiente, trabalha em outro lugar, queria que ela realmente saísse do serviço com o seguinte argumento, ou seja, pedindo demissão com o argumento que as duas pequenas filhas, que hoje são mulheres de 30 anos, eram pequenas e o ET poderia ser contagioso. Então chegou nesse ponto. É claro que os alunos, de vez em quando, depois mandaram bilhetinhos. No fim da aula apareceu um bilhetinho na mesa. Professor, conta a história do ET. Então isso virou folclore. Tinha pessoas que depois, até fiscais de São Paulo, me contaram que procuraram no porão do hospital um laboratório secreto, um esconderijo secreto. Então tinha uma certa folclore ao redor disso. E eu acho que virou fonte de alegria de todos. O pessoal depois se convenceu que realmente que não tinha nada, que não tinha sido nada feito e todo mundo estava rindo. Então foi uma grande alegria de todo mundo a partir dessa ideia. Então isso que eu posso depor para vocês. Supondo a existência dele, ele pode existir, eu não sei. Eu gostaria de ter feito os exames, sim. Não tenho medo de nada. Trabalhei com doenças extremamente contagiosas na minha vida, estou vivo até hoje. Teria sido uma experiência muito interessante para mim, mas eu não fui agraciado com essa possibilidade. Então, o que posso falar? Resumindo, eu nunca vi ele ou ela, não sei, um ser talvez neutro. Não posso falar que ele existe ou não existe, posso falar só que eu não vi. Esse é o único depoimento que eu posso falar. Eu não vi o ET. Se vocês me perguntam pessoalmente, você acredita na possibilidade da existência de seres em outros lugares do cosmos, do universo? Eu falo sim. Acredito nisso, mas eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente. Porque um colega meu do departamento de psiquiatria ao lado, que ele estuda um pouco esse fenômeno de pessoas acreditando em massa, entendeu? Ele trabalha mais com essa influência de uma crença, de uma ideia para um grupo coletivo. E ele me mostrou um dia um livro. Aliás, nesse livro eu não fui, vamos falar, retratado muito favoravelmente, porque alguém escreveu, não me lembro mais do livro, nem tenho cópia, que eu sou uma pessoa de trato difícil. Então, isso nem gostei tanto, palavra pessoa de trato difícil. E talvez nem sou tanto como ele retratou.
Mais uma pergunta? Sim, tem umas perguntinhas aqui que a gente anotou. Faça. Sim, haveria a possibilidade de as aludidas criaturas desconhecidas pela ciência terem sido levadas para a Unicamp sem que o senhor tivesse conhecimento disso durante ou depois? Bom. Sim, essa pergunta é interessante. Eu posso só falar. Eu trabalho aqui no Hospital das Clínicas há 30 anos, mais que 30 anos, e acho que eu iria ter percebido alguma coisa. O que não existe, laboratório secreto, sala de autópsia secreto, isso não existe. Também a medicina legal sempre ficou em prédio à parte, aqui em cima no Moro, mas eu acho que em todos esses 30 anos você acaba descobrindo muitos segredos, às vezes sem querer. Eu acho que eu iria ter visto ou escutado alguma coisa, então, portanto, eu acredito que esse ET, supondo sua existência, nunca foi entregue aqui. Partindo da hipótese da existência dele. Né? Sobre o que aconteceu em Varginha, não posso dar nenhuma opinião, ainda não fui nessa cidade, eu só vi pelo TV, então não vou fazer nenhum depoimento sobre isso, porque isso fora do meu âmbito. Mas eu posso assegurar que eu acho que com mais que 30 anos na casa, alguma coisa eu iria ter percebido, ou os segredos não se mantêm. Num serviço onde você fica diariamente, muito tempo, você tem relacionamento com muitas pessoas. Eu acredito que ele, supondo sua existência, não foi levado aqui, para cá. Não foi para cá. O que o seu respeitado colega, Dr. Badan Palhares, comentou com o senhor na época sobre essas informações que vinham sendo divulgadas na mídia? Sim. Eu posso falar que o Departamento de Anatomia Patológica, onde eu trabalho há mais que 30 anos, e da Medicina Legal, são duas entidades separadas, inclusive fisicamente, outro prédio. Então, com o professor Badan, eu fiquei na época juntos só numa comissão de ética, onde os dois fomos membros. Mas isso foi em 97, na época nem eu procurei Badan, nem ele me procurou, porque provavelmente estávamos rindo separadamente, cada um no seu departamento. Então eu nunca falei com Badan sobre isso, nunca falei com Badan. Vocês vão entrevistar Badan? Então, a gente ele está na cidade, tem laboratório. Que legal, vou tentar entrevistar ele. Instituto de IPC, Instituto de Patologia de Campinas, um laboratório. Ele se aposentou daqui do Unicamp, mas ele é patologista também, legista e patologista, onde, pelo meu conhecimento, ele ainda está muito ativo como médico que faz laudos. Sim, então vai lá no IPC Campinas, Instituto de Patologia de Campinas, e lá eles podem te dar uma... E a única coisa, eu vi uma entrevista do Badan uma vez, foi um programa, não me lembro mais da emissora, bem à noite, foi nessa época, um ano depois, tinha um senhor Andrade, que era... Lorde Andrade. Ele entrevistou, inclusive dentro do prédio em cima, onde na época, talvez vocês conheçam essa gravação, eu não me lembro mais de que emissora, foi uma emissora aberta. E aí o Badan estava falando, ele não viu, inclusive mostrou as salas vazias, ele falava, pode procurar aqui, está à sua disposição. Então, essa é a única coisa que vi, mas eu não estava junto. Foi uma conversa gravada com o Badan separadamente. Certo. Né? Talvez você conheça essa gravação. Conheço muito bem, eu assisti várias vezes. Então, tá bom, então falamos da mesma coisa. Eu vi uma vez, meia-noite, numa crise de insônia. Sim, entendi. Que esse Goulart de Andrade, esse programa não existe mais, né, há muito tempo. Ele foi sempre vinculado bem meia-noite. Isso, era o Comando da Madrugada. Né? Era. Agora me lembro. E
Me lembro disso. Ele faleceu tem uns anos. Nem estou sabendo. Mas ele não me procurou. Ele não procurou, né? Então depois eu vou lhe mandar Pode mandar PDF. Eu vi um link de um debate que houve na CBN de Campinas entre o Birajara Franco Rodrigues, que foi o descobridor do caso Varginha, aquele ufólogo e advogado, em um debate com o Badan. E aí eles mencionam o senhor no meio da entrevista. Mas ninguém me procurou. Não, o Badan me conhece há 30 anos, mas ninguém na época me procurou. Então nem estou sabendo dessa meu nome lá. Sim. E deixa eu tirar uma dúvida. Sim. A questão do Hospital das Clínicas que o pessoal fala que teria... eles mistificam que teria algo subterrâneo. Sim, o laboratório subterrâneo. Isso, eu gostaria que se existe algum setor, não que seja subterrâneo, secreto, mas algum local onde vocês Não. Eu pessoalmente trabalho aqui, temos um laboratório aberto para todo mundo, posso te levar lá em cima do núcleo de pesquisa, onde eu sou chefe administrador. Na época existiam, lá está aberto, a porta aberta para todo mundo que quer visitar. Eu desconheço nenhum laboratório secreto. Na época existiam os boatos mais, vamos falar, interessantes, mostrando a criatividade da mente humana. Uma época eu fazia esse caminho do hospital. Esse laboratório está mais ou menos 1 quilômetro daqui, no Moro. E você pode andar a pé, né? Eu fiz esse caminho na época por ações de treino físico, muitas vezes a pé. E aí o pessoal estava suspeitando que teríamos um laboratório secreto perto da lagoa. Lá tem uma lagoa onde você tem que passar. Porque muita gente me viu passando lá, mas me viu porque eu estava de um laboratório indo para outro. E a outra história que o pessoal colportando, eu não sei se é verdadeira, que um dia um fiscal do governo, não posso falar quem foi, visitou, fez uma fiscalização no HC, que isso é normal, né? Porque nós somos do governo, que isso me contaram, solicitou ver todos os porões. E mostraram para eles os porões e depois ele dizem, isso é tudo colportado, não é testemunha, não posso dar testemunha pessoal. Dizem que ele falou, pode ser um tom de brincadeira, eu queria ver o laboratório de ET. Pode ser que esse homem fez o trabalho da fiscalização, mas quis talvez fazer uma brincadeira, ou ele levou isso a sério, não sei. Então isso fica em aberto, entre uma brincadeira dentro da casa, né? Às vezes, quando alguém me liga, ninguém sabe o que é, eu falei, tá bom, foi a família de ET que está reclamando o relatório da autópsia. Então, virou um objeto de piada. Todo mundo brinca com ET. E os alunos perguntam regularmente. Acabei de dar aula para um bloco no 3º ano de medicina. Eu vou lhe contar a conversa. Tive com um aluno se me aproximou. Terminou ontem, semana passada, depois da aula. Professor, como é isso de ET, verdade, não é verdade? Eu falei, oi meu amigo, eu vou dar entrevista para uma equipe terça-feira. Ele não acreditou. Mas para essa sexta-feira. Então, isso está muito vivo, porque é algo diferente. É uma coisa fora do comum e o pessoal vê graça nisso. Pessoal, isso é humano. Isso é muito mais atraente do que uma coisa do dia a dia. Lógico. Isso é humano. Eu levei isso muito a brincadeira, é claro, repetindo, supondo a existência dele, gostaria de ter autopsiado ele, ela, um ser, gostaria de ter autopsiado, claro, morto, né? Morto, gostaria de ter examinado esse ser. Uma terceira pergunta aqui. Além do senhor e o Badan Palhares, haveriam outros profissionais na Unicamp na época igualmente aptos a recepcionar um alegado ou suposto material biológico dessa natureza? Bom, se tratar de vamos chamar cadáver, um ser morto
quem é responsável? Se for morte natural, anatomia patológica. Se for morte não natural, por crime, por acidente, etc., é a medicina legal. Eu represento aqui a anatomia patológica, a morte natural, mas ao meu lado tem vários colegas com a mesma aptidão. Então, poderiam ter sido mencionados os nomes de todos os meus colegas do departamento. São vários, em torno de 10. Sempre ficamos em torno de 10. Hoje são um pouco menos. Tá? Então, todos os outros poderiam ter sido mencionados, como também o Badan não era o único legista. Tem outros ao lado dele, no departamento da medicina legal na época, que também tinham toda a capacidade intelectual, profissional, preparo profissional para fazer este tipo de exame. Então, teoricamente, todos os colegas médicos da medicina legal e todos os colegas médicos da anatomia patológica têm o preparo para fazer esse exame. Né? Outras instituições, eu acho, não teriam tanto preparo, porque isso não faz parte do dia a dia deles. Então, claro, você pode fazer exame pontual bioquímico, etc. Pode fazer, mas para ver o conjunto tem que ser, se tratar de algo morto, um ser que estava vivo depois morreu, tem que ser, se for morte não natural, medicina legal, se for morte natural, anatomia patológica. Assim se faz no mundo inteiro. Então outros colegas... Claro, mas a gente iria ter percebido isso, porque você não pode esconder um ser vivo do tamanho como ele foi, ela. Ele, Virginia, provavelmente nem se aplica a ideia do gênero que nós temos para um ser extraterrestre. Poderiam ter feito isso, mas não teria como esconder. Inclusive, nós temos muito problema com falta de espaço há décadas. Então, não há espaço sobrando onde você poderia esconder com facilidade. Chegou para nós uma informação de uma das testemunhas que seria, na verdade, ele não quis se identificar. Não, tudo bem. Que seria um dos médicos que ele mencionou que ele teria atendido esse material biológico e que na sala, no momento onde estavam fazendo, estavam cerca de 12 profissionais, incluindo o Badan Palhares e o senhor, né? E ele seria um médico daqui, da unidade, né? E que teria chegado essa informação através de uma fonte segura. Sim, eu posso só falar para vocês que a sala de autópsia, primeiro eu falo, eu realmente não participei disso, gostaria de ter participado. Não quero falar que alguém esteja mentindo deliberadamente. Existem pessoas que têm um físico, uma fisionomia semelhante à minha pessoa, com quem você pode me confundir. Vi isso outro dia no hospital, alguém falava, mas você estava aqui também? Não. Então tem outras pessoas com minha morfologia. Então pode ser que, mas eu posso falar para vocês que eu não participei disso, gostaria de ter participado. Eu posso só falar para vocês, a nossa sala de autópsia é tão pequena, agora em reforma, que 12 profissionais, além de um ser morto, teriam caber com grande dificuldade. Porque 12, você precisa de uma sala enorme. Agora, pode ser que o pessoal esteja confundindo com o que existe de vez em quando, que nós fazemos autópsia de uma malformação. Raramente tem 12 pessoas dentro, normalmente são muito menos. Também é uma questão de higiene, porque você não pode tocar em nada e a sala é muito pequena. Então, existe a possibilidade que um dia alguém, um colega novo, autopsiou um malformado, com malformações grotescas, que tinha até minha pessoa junto, mas o Badan, eu não me lembro, sinceramente, de ter ficado numa autópsia junto com o Badan. Porque nós temos tarefas distantes. Se o caso não se o óbito desse ser ou ser humano
aconteceu em circunstâncias não naturais. O patologista nem pode tocar a mão. Isso é um legista. E a justiça não vai reconhecer isso. Só reconhece a ação do legista. Tá? E aí, mas é uma ação junto não existe. Então, eu posso só falar, não participei, não me lembro de ter participado com Badan, nenhuma autópsia nos últimos 30 anos nos dois juntos, não me lembro. Com certeza não é ET de Varginha, supondo a existência dele, hipoteticamente, gostaria de ter visto. E o senhor saberia dizer se em algum momento da história da Unicamp a instituição teria dado algum tipo de suporte ao desenvolvimento a trabalhos conjuntos com as Forças Armadas Brasileiras, sendo Exército, Marinha ou Aeronáutica? E se sim, em quais ocasiões foram? Bom, eu não posso falar o que está acontecendo em outras instituições da Unicamp, departamentos, institutos ou faculdades. Eu só posso falar que eu desconheço de qualquer convênio que o nosso departamento poderia ter com Forças Armadas. Eu desconheço algum convênio entre o hospital, embora que não sou superintendente, isso o superintendente deveria responder. Eu posso imaginar que, por exemplo, mas isso é hipotético, que talvez áreas de engenharia poderiam ter, teoricamente, alguma ligação com interesses militares de segurança nacional. Sim, para desenvolver alguma coisa. Sensoriamento remoto, alguma coisa disso. Mas isso é tudo hipotético que eu falo, né? E eu posso só falar que nosso departamento, com certeza, não tem nenhum vínculo com as Forças Armadas, com algum convênio, algum contrato. Também não de maneira secreta, porque depois de mais de 3 décadas, alguma coisa iria vazar. Você iria saber. Tudo bem, até o ET de Varginha, supostamente até hoje, seriam 2 décadas mesmo assim, isso é um tempo enorme que todo mundo sabe que manter segredos é muito difícil. Então, repetindo isso, eu não posso falar o que outras faculdades estão fazendo. Eu desconheço algum contrato. Posso falar com grande certeza que onde eu trabalho nesse departamento, com certeza não tem nenhum contrato com ele. Houve na época, por exemplo, várias testemunhas que eram estudantes até de medicina, que na área de enfermagem, na verdade, trabalhavam aqui, que entrou em contato conosco dizendo que viram, né, esses comboios de caminhões Mercedes-Benz do Exército adentrando em certas instalações aqui, e que essas pessoas, na verdade, algumas delas teriam visto esses militares fardados com fardas do Exército entrando com algumas urnas metálicas, algumas caixas inoxidadas, entrando em algumas repartições daqui da Unicamp. Isso foi mencionado não somente por uma ou 2 testemunhas, mas por várias pessoas que presenciaram isso aqui naquela época. O senhor, por acaso, o senhor escutou alguém falar sobre essas questões? Ou não? Não. Eu posso só falar para vocês, isso é uma surpresa, tá? O problema é que eu não quero desmerecer nenhuma testemunha. No outro lado, se você vê alguém do Exército com algum material, pode ser de um acidente, pode ser de outra origem. Eu desconheço alguma coisa, eu posso só falar que eu desconheço esses relatos. Posso imaginar que qualquer coisa que envolve um acidente não seria mais com anatomia patológica, porque seria acidente. Seria algum acidente, ou se for morte não natural, que é, por definição, envolvimento da medicina legal. Então, pode ter tido alguma coisa no Exército que levou a essa entrega de material que eu desconheço. Eu acho que tem que se dirigir à medicina legal. Nesse caso, falar com o Badan, tentar uma entrevista com ele. Eu desconheço, mas também estou escutando
esse relato a primeira vez. Tá? Exato. A gente, como pesquisadores, né, e nesses tempos todos, a gente teve acesso a um material que, infelizmente, por enquanto, não se tornou público ainda. São alguns vídeos dos militares que participaram em certas ocasiões da operação militar e que comentam muitas com particularidades, assim, muitas características de como eles se envolveram na situação, por exemplo. Os próprios militares fizeram depoimento sobre a ação deles. Sobre a ação deles, onde um deles teria entrado num dos hospitais Sulá, ainda em Varginha, e teria avistado essa criatura, onde estava entre membros do corpo de bombeiros, alguns médicos foram selecionados que estavam dentro da sala. E assim, o relato dele e como ele conta, corrobora, é muito interessante, é muito expressivo. E que esse mesmo rapaz, ele foi um dos motoristas, uma das pessoas que trouxe esse material para a Unicamp, para o SPSEX, que foi a Escola de Sargento Preparatória de Cadetes, e dali ele teria deixado este material. E dali outros militares de patentes mais altas teriam conduzido esse material biológico para cá, na Unicamp. Porém, ele não chegou a vir na Unicamp, então daqui ele não tem muita informação. Ele menciona que no momento que ele estava voltando, um dos seus superiores virou para ele: ô fulano de tal, a Unicamp é grande, hein? Ele falou assim: ô comandante, não fui lá não. Ele falou assim: se não foi lá não, deixa para lá. Né? Então teria sido uma operação extremamente sigilosa em que correspondia à questão de segurança nacional, devido a essas criaturas, esses material biológicos terem algumas bactérias que inclusive infectaria, que não existiria aqui em nosso plano. Você acha que é possível de vírus? A gente está acompanhando também todas as novas doenças infecciosas que existem, que na verdade não são tão novas. Normalmente, especialmente as viroses, não são tão novas porque eles estão oriundos às vezes de modificações de bactérias ou vírus que já pré-existem, mas depois ganham uma virulência maior. Ou saem da selva porque ficaram muitos séculos dentro de um ambiente reservado e com a entrada do homem, devastamento, etc., você vai depois abrir a saída. Eu desconheço, sinceramente, algum agente infeccioso que é propagado, ou seja, descrito pela ciência, que não possa se encaixar dentro da explicação da origem da Terra. Né? Não existe nada, vamos falar, que cai fora de uma explicação natural, né? De uma evolução de um agente infeccioso a partir de um aumento da virulência. Eu desconheço isso, ou seja, nós não temos nenhum algo estranho que precisaria de uma outra explicação. A transmissão de vida, em aspas, ou seja, material orgânico, via, por exemplo, cometas ou meteoros, provavelmente é possível. O pessoal viu que bactérias podem sobreviver um bom tempo, mesmo em satélites ou durante uma viagem fora da Terra, mesmo com toda a irradiação extremamente forte, né, cósmica, que normalmente destrói a vida, podem sobreviver. Sempre tinha essa ideia que talvez até a própria vida poderia ter sido trazida. Essa hipótese existe ainda, né, a partir de meteoros, de corpos interestelares que depois viajam. Tem uma teoria. Do outro lado, tem a teoria da vida ter se originado aqui no planeta Terra. Então, são duas teorias conflitantes e eu não vejo a necessidade de uma explicação, de uma contaminação de fora para explicar alguma doença contagiosa que nós temos aqui ou nós tivemos nos últimos anos. Não vejo. Se você quer saber, você tem alguma coisa, talvez fazer uma pergunta para mim mesmo, tem alguma coisa que faria mais curioso, eu posso falar sim.
mas isso não tem nada a ver com biologia e medicina. O relato de corpo interestelar, ou seja, oriundo de algo fora do sistema solar nosso. Nós tivemos no ano passado a passagem de corpo celeste, tipo de asteroide, em aspas, que foi batizado com o nome das pessoas do Havaí. O nome que eles tinham dado, os astrônomos, era o Mensageiro. E esse corpo celeste, muito alongado, com uma movimentação atípica. Isso realmente criou a hipótese que poderia ter sido criado artificialmente por alguma inteligência extrasolar. Isso me tocou, sinceramente, porque realmente a física mostrou que esse corpo não se enquadra nos esses corpos celestes que fazem essas trajetórias, pegam o Sol, depois saem do sistema solar usual, e aí realmente você teria uma quebra na explicação. Ou seja, você não poderia explicar isso facilmente com o conhecimento. E aí foi dada a ideia que isso poderia ter sido criado em um tipo de satélite, alguma coisa, para ver o que está acontecendo nesse sistema solar. Uma passagem curta. Então isso realmente chamou minha atenção, mas isso não tem nada a ver. Não implica nenhuma aterrissagem de algo aqui. Então, nesse sentido, eu fiquei muito curioso acompanhando isso, que acho extremamente interessante este objeto que já saiu do sistema solar no ano passado. Né? Mas, em termos biológicos e doenças infecciosas, aqui no nosso ambiente ou na Terra em geral, todas as novas doenças, como a febre, ebola, etc., que é devastador na África, ou também aumento da violência do vírus da Zika, etc., que saiu também da floresta, né? Que não nossa, de outro continente. Isso não precisamos de nenhuma explicação fora, porque nós conseguimos, não nós, mas a ciência conseguiu demonstrar como, em termos de passos graduativos, houve uma evolução para uma certa violência. Então não precisamos de uma explicação de uma importação de um agente infeccioso de outro planeta, de outro sistema solar. Lá não é necessário. Então eu não vejo, observando doenças infecciosas nos últimos 20 anos, aqui no mundo, uma necessidade desta explicação. Portanto, eu queria descartá-la. Eu queria saber se o senhor, por acaso, escutou também dizer que, na época, teria a esposa do prefeito, ela tinha passado de Campinas, ela tinha passado por uma cirurgia. E ela estava aqui dentro, ela estava numa das alas, e ela foi uma das testemunhas que, segundo, teria mencionado sobre a questão da movimentação estranha que ela viu nos dias, sobre justamente militares. O senhor também não soube de nada? Eu nem estou sabendo que a mulher do prefeito na época foi a nossa paciente. É sempre uma honra ter pessoas famosas aqui no nosso hospital, claro, mas eu nem estou sabendo da estadia aqui. É um bom sinal que a gente não está sabendo, porque o sigilo médico tem que ser mantido dentro das alas do hospital. Não é que alguém entra e todo mundo já deve saber no outro dia. Estou escutando isso a primeira vez, mas movimentação estranha pode ser por recebimento de um grande número de pessoas acidentadas num desastre na Dom Pedro. Então tem várias coisas que podem fazer um movimento estranho. Tá? Não necessariamente isso significa. Estou escutando essa história a primeira vez, né? Não posso falar nenhuma testemunha. Também nós somos do lado diagnóstico do hospital, nós não recebemos pacientes para tratar. Então é um bom sinal que eu não estou sabendo essa história, porque mostra que o sigilo no hospital médico foi guardado e tem que ser também de ala para ala. Né? Isso tem que ser dentro do sistema também montado, preservado o sigilo, e por isso eu acho que eu desconheço a história. Estou escutando a primeira vez. Nem sei mais que prefeito foi, deveria fazer a contagem, nem conheço a esposa do prefeito.
Eu acho vocês deveriam, talvez, uma sugestão minha. Eu não sei onde tem consultório. Ele se aposentou. Um amigo meu foi professor de psiquiatria aqui, um cara bacana, que estudou um pouco esse fenômeno de crenças coletivas. Ele chama-se professor Joel Giglio. Se não me engano, ele deve ter ainda consultório na cidade. Sempre ficou muito fascinado pelo fenômeno que, por exemplo, uma ideia, uma crença depois se espalha, o pessoal começa a adotar sem critérios de checar, né, a veracidade. E ele poderia dar um depoimento talvez de profissional que explica os mecanismos psicológicos que estão por trás. Né? E outra coisa, você sabe, na época de redes sociais, foi feito, acho que faz 1 ano e meio atrás, foi no início do ano passado, foi publicado, se não me engano, em Science, um grande trabalho feito com um enorme grupo de pesquisadores, que os fake news, foi feito no Twitter, se espalham mais rapidamente e atingem mais pessoas. Porque fake news normalmente são coisas mais com sabor apimentado. E então, quando se fala tem um ser de outro sistema solar que pousou aqui, isso é muito mais interessante do que é mais apimentado, né? Do que falar, nosso prefeito fez um bom trabalho, construiu 2 hospitais. Outro é muito mais relevante para a nossa população. E o primeiro, o prefeito fez um bom trabalho e construiu 2 hospitais. Isso não dá esse foco, isso não vai se propagar com a mesma velocidade. Mesma coisa, né? Tudo que é diferente é realmente mais interessante, é uma cor diferente, é um passarinho diferente. Isso é ser humano. Mas, por favor, entrevista meu colega, psiquiatra, que vai lá, fala, inclusive fala meu nome, que eu recomendei para ele dar um depoimento, e ele pode dar umas ideias. Claro, ele também não viu nada, mas ele ficou interessado pelo fenômeno de que essas ideias, sejam verdadeiras ou não, atraem tanta gente, e depois é o processo da mistificação. E com certeza acrescenta-se. O pessoal sempre fala, onde tem fumaça tem fogo. Sim, tem muita fumaça. Mas também o pessoal aumenta bastante a fumaça. Um dos fatores também que remeteu-se muito na época foi que tinham 2 pesquisadores de ufologia aqui da cidade de Campinas, que eles estavam ajudando muito os investigadores lá de Varginha. Então eles ficaram, vamos assim, responsáveis por colher as informações aqui de Campinas. Mas ninguém me contatou. Olha que coisa, Dr. Ratinho. Era para vocês são os primeiros após 20 anos me contatar. Vocês são os primeiros jornalistas verdadeiros. Sim, certo. Então daí esse elogio a vocês, mas demorou 20 anos. Sim, olha que coisa. Isso que eu estava comentando com o João Marcelo, como que pode, tanto o senhor como outras pessoas que se fizeram. Não, o Badan foi entrevistado, o Badan foi no João Goulart. Sim, mas foi assim, muito raro, ninguém chegou mesmo a comentar. O que teria chegado na época, ficou muito ainda, que parece que se deu como uma verdade na época, assim, que o Badan tinha um motorista que levava ele. E nos dias nos dia 20, teria vindo para cá no dia 23 de janeiro de 96. Nesses dias, o motorista que estava no carro, o Badan, para um ocasionamento do dia a dia, aquela coisa rápida, a esposa dele chegou, ele teria escutado o Badan falar, olha assim, as criaturas, o material já chegou e estão aqui, eu vou ter que ir para lá. Então isso que daí esse motorista na época teria procurado esses sim, entendo. Teria relatado essa questão, entendeu? Mas a palavra criaturas pode ter sido uma gíria para uma ossada. Entendeu? Mas aí tem que entrevistar o professor Badan. Então,
vai no IPC, Instituto de Patologia em Campinas, é um laboratório particular de anatomia patológica na cidade. Todo mundo conhece como IPC Campinas. E lá tem vários patologistas, é uma sociedade, e um deles é o Banan Palhares, porque ele também é formado em anatomia patológica. Então, ele trabalha ainda lá, né? Já aposentado, ok, mas trabalha lá. Faço entrevista com ele, faço entrevista com o professor Joel Gilio, Joel, Joel, Gilio, G-I-G-L-I-O, em italiano, Gilio, G-I-G-L-I-O. Coloca o nome dele e ainda deve constar aqui da Unicamp. Qualquer coisa, se você não consegue, manda e-mail para mim e eu vou fazer um contato com o Joel Gilio. Faço questão. Para você ter uma ideia como isso deve fazer parte da sua documentação, como ideias possam ser colocadas. Então você tem que ver, isso é uma coisa multidimensional. Isso tem um aspecto da notícia se espalhar. Fake news, o trabalho da Science, acho que foi Science, né? Que no Twitter notícias falsas atingem mais pessoas e mais rapidamente. Né? E depois a ideia da ideia que contamina os outros e a falta da crítica. Tem um outro efeito que eu vejo muito, inclusive, em pessoas até muito cultas, que pouco é estudado na psicologia, mas eu falo há muito tempo, o efeito que o povo chama Maria vai com as outras. Né? O efeito da... você espalha uma ideia e os outros seguem mais ou menos cegamente, né, a sua orientação, feito do rebanho. Você pode chamar em inglês herding, H-E-R-D-I-N-G, herding, que é esse efeito, você pode até colocar na internet. Os psicólogos hoje atribuem muito a bolsa de valores, porque quando, por exemplo, uma ação, por qualquer motivo, despenca, no mesmo momento, a maioria dos acionistas vende sem saber por que despencou. Maria vai com as outras, a Maria vai rapidamente. Isso também nessas crenças. Claro, eu não posso agora falar que o ET não existe. Eu não tenho prova da existência dele, também como não tenho prova, da não existência dele. Eu posso falar que esse corpo celeste que passou pelo nosso sistema solar no ano passado me deixou em dúvidas. Também acredito por uma questão da probabilidade e da quase infinitude do universo. Com certeza tem outros sistemas solares com planetas habitáveis, com certa inteligência que não precisa ser necessariamente com essa ideia humanoide. Sempre que chamou minha atenção que o ET de Varginha, ele é retratado com cabeça enorme, tem malformações humanas, grotescas desse jeito. Então, às vezes, quando uma mulher dá luz a uma criança dessas, é um choque para todo mundo. Normalmente não sobrevivem, tem as malformações mais grotescas com cabeças que lembram o ET de Varginha. Mas o que sempre chama a atenção, o ET de Varginha sempre foi retratado como um ser humano grotesco, como um ser humano mal formado. Né? Você pode ver essas malformações, por exemplo, são até públicos. Coloca na internet nomes de museus de anatomia, especialmente na Áustria, tem isso. Aí você vê, na internet todo mundo pode ver essas figuras grotescas, que eram crianças mal formadas que não sobreviveram. E lá colocavam no museu, no século XIX, hoje você não faria isso mais, claro. Por razões éticas, claro. Mas isso pode ter inspirado, então sempre chamou minha atenção que o ET, como ele foi desenhado tem desenhos na internet, né, dele, ele muda muito humanoide. Será se seres vivos existentes em outros planetas teriam nossa forma humana? Talvez não. E também tem pessoas que viajam mais, que falam, não, é possível que você possa ter, talvez, até a ideia de ter uma inteligência baseada em outro sistema, silício.
Aí com certeza não seria algo que se movimenta como nós, como os animais do nosso planeta Terra. Então precisamos ter uma abertura para isso. Então, isso que eu posso te falar. Legal. A gente soube, na verdade, não sei se isso corresponde à verdade, do dia de 1974, na construção... 74? De 74, na construção do Hospital das Clínicas aqui. O senhor soube isso? 74? Isso é depois. 80. 74 não existia. Não existia. Certo. O senhor soube se foi, parece que as plantas das instalações do Hospital das Clínicas teria tido um respaldo, uma ajuda não sei, dos alemães, do governo, e se que eu remeto a pergunta se vocês tinham algum vínculo, por exemplo, a universidade com as Forças Armadas. Não. Eles dizem, sabe, em alguns artigos, que o que foi instaurado, as Forças Armadas deu todo o apoio na época para que o HC fosse construído. Né? Não sei se o senhor escutou sobre isso. Né? Eu posso só falar, eu cheguei aqui em 88, então tudo o que aconteceu antes está fora do meu conhecimento, mas se tiver, deveria entrevistar os dirigentes da época, mas eu sei que que na época estava envolvido na dirigência, infelizmente já faleceu, né? Amigo meu já faleceu, infelizmente, que a gente poderia entrevistar, mas é tarde demais. Dos outros, eu não posso te dar detalhes, porque realmente eu cheguei aqui em 88, o hospital já construído, funcionando, fora do minha competência. Dá isso. É uma questão, se você permite, que talvez como um leigo vê as coisas. Se você autopsia, só para falar, autópsia é uma parte do nosso dia a dia. Uma outra parte do nosso dia é examinar material para paciente vivo. Então, a proporção de autópsias que nós temos atualmente, somente 100 por ano, em torno de 100, mas quando a gente vê quantas peças ou biópsias para ser vivo, ou seja, paciente vivo, que precisa do laudo, você examina, em torno de 12 mil. Então, é uma parte só. Mas você é treinado, ninguém te obriga a fazer essa profissão. Né? Você faz essa profissão para curiosidade, uma curiosidade científica, uma curiosidade de ver, de desvendar um enigma, desvendar uma questão, porque morreu, ninguém tem explicação até agora. E descrever uma nova doença, isso é como profissão nesse sentido gratificante no ponto intelectual. A gratificação é ver coisa nova ou desvendar um enigma que os outros não conseguiram desvendar até hoje. Então esse é o ponto, na verdade, que te motiva a fazer esse trabalho, que por princípio é chocante. Eu me lembro quando eu vi minha primeira autópsia, foi em 1974. Eu tive que sair da sala. Fui para a cafeteria tomando um café reforçado para levantar minha pressão. Depois me acostumei e vi isso de um lado puramente, quase, principalmente acadêmico. Tá? Eu faço isso para desvendar um enigma, para ver possíveis erros, melhorar o sistema, mudar protocolos. Esse é o nosso objetivo e, de vez em quando, acontece isso, ver coisa nova, ver uma nova variante de doença ou descrever uma doença nova. Isso não acontece todos os dias, mas acontece com certa frequência e isso é muito gratificante. Por isso eu falo, supondo a existência de ET, eu gostaria de ter feito esse exame. O chocante é o que é chocante. Você sabe que esse ser, ET também ser, nesse caso, morreu, não pode mais ajudar. E a ideia é, mas nós podemos ajudar, por exemplo, o sistema para melhorar o atendimento, para corrigir possíveis erros, para melhorar um protocolo de atendimento e uma conduta. Né?
ou até para criar novo conhecimento. Então, essa parte é muito nobre da coisa. Portanto, eu falo, realmente, supondo a existência, ou hipotetizando a existência deste ser ET, Imagina, eu seria muito triste não ter participado desse exame. Eu gostaria de ter feito isso. Muito prazer, sem medo. Eu toquei, claro, com luva, proteção, máscara, tudo isso paramentado ao máximo. Eu fiz praticamente todas as doenças infecciosas graves. A única que eu não fiz é febre ebola, ela da África. Graças a Deus, nunca chegou à América Latina. Tá? Os outros eu fiz todos os perigosos, pelo menos alguns casos, com certo medo, com certo respeito, mas a curiosidade vence o medo. A curiosidade vence. Essa é a questão da ciência. Porque você é um curioso que canaliza sua curiosidade para algo útil, seja para o sistema, onde você melhora atendimento, melhora o protocolo, dá uma resposta ao colega que ele não tinha, infelizmente, durante a vida do paciente, ou você contribui para o sistema, você está descrevendo novas variantes de doenças, aí você publica, você dá isso você dá um acesso para todo mundo, né, da comunidade médica, e depois você fazer suas conclusões e continua evoluindo. Dentro da ciência e dentro do atendimento que eles fazem para os vivos. Então, nesse sentido, só repetindo uma velha frase latina, onde eu fui criado, onde eu fiz doutorado, tinha lá no chão, morto e vivos docem. Os mortos ensinam os vivos. Então, nesse local onde eu recebi uma boa parte do meu treinamento, eu passei todos os dias ao lado dessa frase que estava no chão, em mosaico. Os mortos ensinam os vivos. O ET poderia ter me ensinado muita coisa, infelizmente eu não fui contemplado a fazer isso. Certo. E a última pergunta, a última, como o senhor já havia mencionado, por exemplo, essa ala que possivelmente teriam levado essa criatura, o senhor disse que seria uma sala pequena, então seria praticamente muito difícil de 10 médicos estarem juntos. Nós temos uma única sala de autópsia aqui no hospital, a sala da anatomia patológica, que foi criada com a inauguração do hospital, anos mais ou menos 85, 86, eu não sei o ano exato, mas meados da década de 80, que não foi... E também impossível, a gente sabe o que acontece, a gente sabe o que acontece à noite, a gente sabe o que acontece no fim de semana, a gente tem uma sala onde guarda material para ser examinado histologicamente, a gente conhece isso, todo mundo conhece todo mundo, tem que ter auxiliar. Quem foi auxiliar nessa autópsia? Essa pergunta. Vocês não responderam para mim. Porque normalmente você tem um auxiliar que é dentro da sala de autópsia, que auxilia, né, que é ajudante na autópsia, que é o técnico da autópsia, o nome oficial, técnico da autópsia. E ninguém falou quem foi o técnico, até hoje. Ninguém falou que depoimento do técnico. Então, isso dá bem uma pedrazinha do mosaico que falta. Né? Normalmente, você trabalha em equipe. Eu trabalhei uma única vez em todos esses anos, sem técnico de autópsia. Eu fiz tudo sozinho, um trabalho enorme, muito desgastante, porque era um caso extremamente raro, extremamente importante. E nós publicamos esse caso poucos meses depois numa grande revista americana. Tá? Por isso eu fiz o trabalho. Então, estou falando, uma única vez que eu trabalhei todos os anos. Pisei a primeira vez em sala de autópsia em 1977. Não aqui, em outro lugar. Tá? Então, é uma pedra que falta no seu mosaico. Quem foi o técnico de autópsia que ajudou? Entrevista essa pessoa. É verdade. Entendeu? Eu estou dando pista para você desvendar. Vocês, né, a equipe aqui,
É a primeira vez que me entrevista, está me entrevistando após 22 anos. Não, 23, corrigindo, 23 anos, 96, né? Então, isso seria uma pedra, ver quem foi. Né? Então, isso iria mostrar, talvez, a fragilidade, possível fragilidade de argumentos. Porque você sempre faz isso na equipe. Sempre na equipe. A medicina é legal por princípio. Então, aqui tem algumas coisas ainda não bem explicadas, aí faltam argumentos. Ainda tem bastante entrevistas para vocês ainda. E deveriam ser gravados por vocês. Né? Na época, eu estou brincando com o pessoal, sempre falo, uma época atrás, então, esses 23 anos, um pouco depois, aí tinha tanto, ET de vagina, todo mundo, até a técnica, as técnicas que trabalham na época para mim, contaram que não aguentaram no ônibus mais porque eles foram algo de piadas no ônibus, entendeu? Esse é o chefe, quando vai mostrar para você, etc. Né? Que então virou uma coisa folclórica. Na época tinha ainda uma coisa na revista Veja, as últimas, tinha as páginas amarelas. Você lembra disso? Que é a página amarela. Na época eu estava até pensando em mandar para a Veja a página amarela com o título "É não autopsia de vagina". Depois eu desisti, porque se eu afirmar isso, vão falar, bom, ele foi pressionado pelo exército em nome da segurança nacional, para não despertar uma avalanche de medo, de desespero, de pânico. Porque talvez vocês se lembram, né? Era Orson Welles, que na segunda metade dos anos 30, na época só tinha rádio, TV estava no início, nem estava muito popularizado ainda, nos Estados Unidos ele fez uma peça de teatro para rádio. E ele retratou uma suposta invasão dos marcianos. Você conhece a história? É o do... Orson Welles. Isso. Era Orson Welles, era a primeira vez. E foi o seguinte, eles... Isso. E ele veiculou isso na hora onde a dona de casa faz o almoço, ou seja, de manhã. Então tinha anunciado às 8 horas, depois alguém falou, e agora vamos transmitir uma peça de teatro, de ficção, do Orson Welles, que das 8 às 10 horas. O problema é, quem ligou às 8h15 escutou gritos de um repórter: os marcianos estão chegando, estão bombardeando os prédios. Houve pânico em massa. Claro que isso é um grande argumento para todos que falam que eu estou mentindo. Eu não posso comprovar que não estou mentindo. Não tem como comprovar. A única coisa talvez seria um detector de mentiras, polígrafo e colocando todo mundo lá. O problema é quando você está convicto de uma coisa, o polígrafo, mesmo seja errônea, o polígrafo vai mostrar que você está tranquilo em tudo que você faz. Não vai, né? Olha só. Se você está convicto de sua própria mentira, o polígrafo não vai acusar. Então nem o polígrafo iria desvendar a verdade. Eu acho que talvez só vivendo mais tempo que uma frase famosa que fala, né, que a verdade muitas vezes é sendo demonstrada pela história. Mas isso não resolve sua tarefa de dar algum esclarecimento para uma plateia interessada. Esse material, por exemplo, biológico, vocês guardam eles? Sim, não. Se tiver material biológico, é um ritual que todo mundo faz no mundo inteiro há 100 anos. A gente fixa usualmente em formaldeído e pode guardar. Mas a gente processa depois para blocos de parafina, exame. Você pode fazer microscopia eletrônica, você pode guardar material fresco, não fixado, congelar. Pode fazer um monte de coisa, bioquímica, biologia molecular, tudo isso. Biologia molecular na época nem existia. Tá? Tem possibilidades, claro. Você pode pegar pedacinhos, guardar em nitrogênio líquido anos,
em formadeiro, em blocos de parafina, isso tem, tá? Sim. E aqui na universidade, agora eu juro que é a última, aqui na universidade, se hipoteticamente tivesse esse material, que alguns acreditam que estão até aqui, até hoje, guardado. Eu gostaria de ter acesso. Então, por favor, vamos supor, ET de Varginha existe, por favor, me arruma acesso a esse material. Eu quero fazer microscopiótica, microscopia eletrônica, fluorescence lifetime imaging, second harmonic, quero fazer atomic force microscopy, tudo isso. E se tivesse aqui, onde que o senhor acha que poderia, onde que eles guardariam aqui? Se tivesse sido autopsiado na anatomia patológica, seria no arquivo da anatomia patológica. E aí tem até blocos do início do hospital que o pessoal trouxe da Santa Casa para cá. Então, claro, desses antigos não são completos mais, mas nós temos material de parafina de 67, 66, talvez ainda, 67 com certeza. Porque uma aluna minha usou esse material antigo, praticamente 60 anos, numa tese. Então, isso a gente guarda, mas esse nosso que nós guardamos é material humano, isso é tudo legal, isso dentro das recomendações das sociedades, é material que pertence juridicamente ao paciente. A gente é um guardião, como se fosse um cartório. Tá? Se o paciente quer, o material vai ser dado para ele, mas o que o paciente vai fazer com blocos de parafina de material que foi operado. Tá? Mas esse material temos, tem regras, tem normas éticas de uso. Tá? Se você usa material antigo, tem que pedir autorização do assistente da ética. Né? Claro, se o paciente já faleceu, aí é mais fácil ter uma autorização. Né? Quando está vivo, quer usar, pode ser que você tenha que até contatá-lo, conforme a situação. Né? Então, isso é bem regulamentado. Isso tem registro, isso é um registro de computador, isso tem número, isso como se fosse uma guarda de documentos de um cartório. Ah, entendi. E é grande lá, seu Bernardinho? É bem grande? Uma parte está aqui, até 2000, grande, e uma parte o hospital aluga uma guarda fora, que também é sigilosa. A coisa é sigilosa no sentido que o sigilo do paciente, claro, durante a vida e depois pós-mortem também. Né? Eu não posso mostrar para ele alguma coisa e falar isso fulano de tal, não posso. Mesmo 60 anos depois, tem sigilo. Né? Se a família fala, não, pode explicar, se é uma pessoa vamos falar que a gente fala da vida pública, uma pessoa da política que autoriza, que a gente divulga, aí autoriza. Mas a princípio sigilo vai além da morte. E esse outro local que eles alugam é na própria aqui no perímetro? Não, isso é uma firma perímetro de Campinas. E a gente tem acesso a esse material em poucos dias. Você liga, você dá uma mensagem por e-mail, o material vem. Né? Mas eu posso te falar, eu conheço isso porque nós usamos esse tipo de arquivo para pesquisa, todos os meus alunos trabalham com isso. Infelizmente tem nada. Então tem compromisso. Se você achar realmente, supondo a existência do ET, material guardado, por favor me comunica. Eu vou me candidatar a examinar esse material na hora. Na hora. Com o maior prazer. Muito obrigado.